Qual o tempo do luto? O luto que se metamorfoseia dentro da psique humana como uma grande dor, a dor da perda. Um dos teóricos que mais conceituou de forma muito persuasiva, clara, o conceito de luto foi Freud. Freud vai estabelecer que o luto acontece não apenas diante da morte de uma pessoa, mas também quando há uma falência em uma empresa, em um trabalho, quando há o final, o divórcio, quando mudamos de emprego, quando mudamos de cidade, viajamos, quando perdemos um bem precioso. Qualquer perda no qual existia uma vinculação baseada no amor gera um sofrimento, e é o luto. Dependendo da intensidade dos projetos, nossos sonhos, esse luto vai doer mais ou menos em cada caso analisado. No seu livro Luto e Melancolia, Freud vai analisar e dizer que ficar triste, ou seja, o sentimento de luto, é algo natural e saudável, e que dura o tempo que for necessário para a pessoa aceitar essa perda. Ele, o próprio Freud, que passou 9 anos sentindo a perda de sua filha, Sofia Freud. Sofia, dizem alguns biógrafos, que era a filha mais amada de Freud. Diferente de Anna Freud, que foi até rejeitada na infância e depois se tornou a herdeira do bastão da psicanálise, se tornou uma psicanalista, Sofia Freud era considerada a filha mais bonita e a filha mais amada pelo pai da psicanálise. E ela morre tenramente, ainda na Segunda Guerra Mundial, e Freud vai sofrer muito com a perda de sua filha. Segundo consta em seus biógrafos, durante 9 anos, Freud sofreu a dor da perda. E ele vai dizer que para essa dor, a dor do amor, não existe cura. Nós nos acostumamos com ela, mas ela jamais sara. O DSM, que é um manual de psiquiatria e diagnóstico oficial da Organização Mundial de Saúde, coloca que o tempo do luto deve durar apenas 14 dias. Isso mesmo. Você conviveu a vida inteira com o marido, com a sua esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, e ele vem a óbito, por exemplo, que é uma espécie de luto. Essa pessoa só tem 14 dias, ou seja, 2 semanas, para sofrer com essa perda. Passando para o 15º dia, segundo o DSM, já seria classificado como transtorno de depressão maior. Ou seja, segundo essa atualização do DSM-5, esse manual de diagnóstico psiquiátrico oficial, ele sofre atualizações ao longo dos anos. E nessa última atualização, DSM-5, ele coloca que só temos apenas 14 dias para sofrer com a perda de alguém que amamos, o término de um relacionamento, enfim, um fim de um projeto de vida. Só podemos sofrer 14 dias. Passando disso, se enquadra no perfil de pessoa portadora de um transtorno depressivo. Ora, se o próprio Freud coloca que sofreu 9 anos pela morte da sua filha, e diz ele que a dor do amor não tem cura. Por outro lado, os especialistas do DSM é baseado na psicofarmacologia, na genética e na neurociência. Eles dizem que temos apenas 14 dias. Passando disso, talvez já seja necessário procurar um profissional. A ciência rotula todo aquele que sofre de amor de um transtornado, de um doente. Essa crítica não vem de ninguém menos do que o próprio diretor do DSM-4, o psiquiatra médico Dr. Aller Francis. Em seu livro Voltando ao Normal, ele faz uma crítica severa a essa atualização aberrante de superdiagnósticos, ou seja, estão diagnosticando tudo, e numa frase célebre,
O Dr. Francis vai dizer que estão transformando problemas cotidianos em transtornos psicológicos. Problemas da vida como a perda, o sofrer, uma decepção, o fracasso financeiro, a morte, isso nos caracteriza como uma doença, como um transtorno. Isso é um sofrimento natural, faz parte da vida. Só não tem esse tipo de sofrimento quem nunca amou na vida. E o próprio diretor do DSM-4 vai fazer uma crítica a essa atualização, porque o DSM-5 aumentou o número de diagnósticos. Por exemplo, esse agora, o luto, só temos apenas 14 dias para sofrer com a perda. Passando disso, ao 15º dia, já se caracteriza como depressão. Na visão do Dr. Francis, é sempre bom lembrar, o ex-diretor da equipe que formou, que caracterizou o DSM-4, ele faz uma crítica e ele diz, isso é um absurdo. Você passa a vida inteira com o pai, com a esposa e aquela pessoa morre e você só tem direito a sofrer 14 dias? 2 semanas é o tempo que durou a dor desse amor? O sofrimento dessa perda? De forma alguma. Vários autores hoje estão trabalhando essa questão de que você sofrer está tudo bem. Está tudo ok. Você não está ok. É uma reação natural diante dos embates da vida. Rubem Alves, célebre educador, psicanalista, teólogo, poeta de todas as horas, costumava dizer que talvez fosse preciso ensinar as pessoas a chorar. As pessoas nesse vício de sempre sorrir, ser feliz 24 horas, elas não conseguem se emocionar com o pôr do sol. Elas não conseguem deixar que as lágrimas transbordem sem culpa ou sem vergonha. Parece que é um tabu chorar, sofrer, ficar triste. Está sempre alguém se aproximando querendo te animar. Não fique assim, se anime, sorria, como se a tristeza fosse uma doença. E realmente no mundo atual, de sorrisos falsos e de alegrias artificiais, a tristeza foi banida, assim como a morte. Ernest Beck, no livro A Negação da Morte, ele fala: não conseguimos lidar com a morte cara a cara. A sociedade atual tenta esconder com eufemismos a experiência da finitude, que é uma das experiências do luto. E a tristeza seria uma reação natural diante do luto. O mais saudável, se pretendemos ajudar alguém em luto, no divórcio, da morte de um pai, descobriu de uma doença fatal, se queremos ajudar essa pessoa, devemos aproximar-se e permitir que ela sinta o que ela está sentindo. É mais do que natural, é saudável chorar, ter reação de tristeza, de desespero. Dentro de certos limites, com certeza. A pessoa ficou abalada, ela perdeu algo que amava. Uma pessoa, um objeto, um cargo, um sonho, um projeto de vida, seu negócio, enfim. Só sabe o tamanho da dor do luto quem sente. Porque essa pessoa devotou muito amor, inúmeros sacrifícios ao longo da sua vida devotado para esse projeto, para essa pessoa, para esse relacionamento, para esse filho, para esse esposo. Então dói muito. E você tem que se permitir sofrer. Ah, mas será que a pessoa não vai mergulhar no círculo vicioso de sofrer? Não, é o contrário. É o contrário. Quando a pessoa não se permite chorar, não expressa o que está sentindo, aí sim ela pode desenvolver depressão. Depressão não é o cúmulo do sofrimento, da tristeza, é a não aceitação da situação. Quando você está numa situação de sofrimento, você precisa aceitar e reconhecer que a reação que você pode ter naquele momento é de sofrer. Sofrer faz parte da vida. E se você não aceita, eu não aceito. Meu marido foi embora, mas eu não aceito. Meu pai morreu, mas o que será de mim? Sem ele eu não vivo. Meu emprego, eu fali, agora eu vou ser pobre, eu não aceito.
descer do padrão social que eu tinha conquistado com a outra condição financeira. Se você não aceita quando a situação se apresenta, aí sim pode desenvolver um quadro depressivo. Então não é o ato de chorar, de ficar triste que leva à depressão, é o ato de não se permitir aceitar a situação, a realidade. Se é dolorosa, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas vai passar. Porém, aqueles que se obrigam a estar bem, eu estou bem, estou ok, está tudo bem, quando não está, esses sim são candidatos à depressão e até a ideações suicidas. Sofra em paz, sem culpa e sem vergonha, sabendo que um dia esse sofrimento vai passar, mas por enquanto, se ainda não passou, é um motivo de dignidade, é uma prova de integridade sua você ter reações de choro, de tristeza, diante da perda de algo ou de alguém que você tanto amou.